Uma idosa de 78 anos foi humilhada na fila do mercado porque não tinha dinheiro suficiente para pagar um pão. Ela começou a chorar na frente de todos. Mas o que aconteceu nos próximos minutos fez o mercado inteiro parar para assistir. Prepare o coração, porque essa história real vai te emocionar profundamente. Antes de começar, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que ainda existem pessoas boas no mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos espalhar mais histórias que nos fazem acreditar na humanidade. Aperta o play. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Dona Clarice, 78 anos, abriu os olhos devagar, sentindo as dores habituais nas articulações que a acompanhavam todas as manhãs. Viúva há 12 anos, ela morava sozinha em um apartamento pequeno no bairro da Vila Esperança, um conjunto habitacional simples onde passará os últimos 30 anos de sua vida. Seu marido, seu Joaquim, havia sido motorista de ônibus a vida inteira, e juntos criaram 3 filhos que agora estavam espalhados pelo país, cada um lutando por suas próprias vidas. As visitas eram raras, resumindo-se a algumas chamadas de vídeo nos fins de semana e presentes esporádicos em datas comemorativas. Levantou-se com cuidado, apoiando-se na cabeceira da cama antes de dar os primeiros passos. A rotina era sempre a mesma: banho morno para aliviar as dores, café preto com 2 bolachas água e sal, e então verificar a carteira para planejar o dia. Dona Clarice abriu a bolsa velha de couro sintético marrom, aquela que ganhará de presente de seu Joaquim há mais de 15 anos e que se recusava a substituir. Lá dentro, encontrou exatamente o que esperava: uma nota de R$ 5 amassada, 3 moedas de R$ 1 e algumas moedinhas de menor valor. Total, R$ 8,50. Era tudo o que restava até o próximo pagamento da aposentadoria, que chegaria dali a 5 dias. Ela suspirou fundo, calculando mentalmente. O gás havia acabado na véspera, e ela vinha cozinhando no fogãozinho elétrico emprestado pela vizinha, Dona Neuza. O arroz e o feijão estavam no fim, mas dariam para mais 2 dias se ela comesse pouco. O que realmente faltava era o pão. Dona Clarice tinha o hábito sagrado de tomar café da manhã com pão fresco, uma tradição que mantinha desde criança, quando acordava com o cheiro do pão que sua mãe buscava na padaria da esquina. Só um pãozinho, ela pensou. Um pãozinho francês para eu molhar no café. É só isso que eu preciso hoje. Pegou sua bolsa, vestiu o vestido florido mais apresentável que tinha, calçou as sandálias ortopédicas e saiu de casa com a determinação de quem vai em busca de algo precioso. A caminhada até o mercado São José levava cerca de 15 minutos. Dona Clarice seguia devagar, não só pelas pernas cansadas, mas porque gostava de observar o movimento do bairro acordando. Passava pelo ponto de ônibus onde alguns trabalhadores já aguardavam a condução, cumprimentava o seu Mário que abria a banca de jornal, e acenava para as crianças uniformizadas a caminho da escola. Aquele bairro era sua vida inteira, cada esquina guardava uma memória, cada calçada tinha uma história. Ali ela criará seus filhos, ali enterrara seu marido, ali envelhecia com dignidade, apesar das dificuldades. O Mercado São José era um estabelecimento médio, não muito grande, mas que atendia bem a comunidade local. Dona Clarice o frequentava há décadas e conhecia vários funcionários pelo nome. Seu Valdir, o açougueiro, sempre guardava os melhores pedaços de carne moída para ela. Fabiana, do Caixa 3, era especialmente gentil e paciente quando Clarice precisava contar as moedinhas com calma. O gerente, seu Marcos, já havia inclusive liberado algumas pequenas compras fiadas em momentos de aperto, confiando que ela pagaria assim que a aposentadoria caísse. Era um comércio de bairro, onde ainda existia aquele senso de comunidade que os grandes supermercados haviam perdido. Mas naquela manhã de quinta-feira, Dona Clarice não sabia que encontraria uma situação completamente diferente do habitual. Ao entrar no mercado, notou que havia muita gente, mais do que o comum para aquele horário. Havia uma promoção de produtos de limpeza, e várias donas de casa aproveitavam os descontos. Clarice seguiu direto para a padaria, localizada no fundo do mercado. Escolheu cuidadosamente 5 pãezinhos franceses, ainda quentinhos, que acabavam de sair do forno. O cheiro era maravilhoso e fez seu estômago roncar, lembrando-a de que havia comido muito pouco no café da manhã. Colocou os pães no saquinho de papel, pesou na balança, R$ 2,20, e seguiu para o caixa, segurando firme sua bolsa e sentindo-se até um pouco feliz por conseguir fazer aquela pequena compra. A fila do caixa estava grande,
com pelo menos 10 pessoas à frente de Dona Clarice. Ela se posicionou pacientemente no final da fila, apoiando-se levemente no carrinho de compras vazio ao lado para aliviar o peso das pernas. Observava as pessoas em volta. Uma mãe com 2 crianças pequenas tentando controlar a ansiedade dos filhos que pediam balas, um senhor de terno comprando apenas um pacote de café, uma mulher jovem com o carrinho abarrotado de compras do mês. Cada pessoa ali tinha sua história, seus desafios, sua dignidade. Finalmente, após cerca de 20 minutos de espera, chegou a vez de Dona Clarice. Mas para sua surpresa, não era Fabiana que estava no caixa 3. Era uma moça que ela nunca tinha visto antes, jovem, por volta dos 20 e poucos anos, com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto e uma expressão de cansaço e impaciência no rosto. Seu crachá identificava-a como Jéssica, trainee. Clarice colocou o saquinho de pães sobre o balcão e sorriu gentilmente. Bom dia, querida. Só os pãezinhos, por favor. Jéssica passou o código de barras sem olhar para Clarice e anunciou em tom mecânico, 2,20. Dona Clarice abriu sua bolsa e começou a pegar as moedas, uma por uma, com os dedos trêmulos pela artrite. Separou as 3 moedas de R$1 e começou a procurar os 20 centavos restantes entre as moedinhas menores. Suas mãos tremiam um pouco, e as moedas pequenas eram difíceis de pegar. Só um minutinho, querida, já vou encontrar aqui, ela disse, sentindo o olhar impaciente da caixa e das pessoas atrás dela na fila. Atrás dela, uma mulher bem vestida começou a bufar audivelmente, olhando ostensivamente para o relógio. A senhora não pode contar esse dinheiro em casa antes de vir, disse Jéssica em voz alta, com um tom de irritação evidente. Dona Clarice sentiu o rosto esquentar de vergonha. Desculpa, filha, é que minha mão treme um pouco e as moedas são pequenininhas. Ela continuou procurando em sua bolsa, agora ainda mais nervosa, o que fazia suas mãos tremerem mais. Atrás dela, a mulher bem vestida comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Ai, meu Deus, toda vez tem uma dessas na fila. Por que não vem fazer compra quando tem menos gente? Algumas pessoas na fila riram. Dona Clarice sentiu os olhos encherem de lágrimas. Jéssica, em vez de defender a idosa, revirou os olhos visivelmente. Olha, senhora, a fila tá grande. Se a senhora não tem o dinheiro certo, talvez seja melhor deixar para lá e voltar outro dia. O tom era desrespeitoso, ríspido, completamente diferente do tratamento gentil que Dona Clarice estava acostumada a receber naquele mercado. Mas eu tenho, filha. Só preciso achar os 20 centavos aqui. Clarice virou a bolsa de cabeça para baixo sobre o balcão, desesperada. Caíram lencinhos de papel usados, uma carteirinha do posto de saúde, balas de hortelã velhas, um terço pequeno, e finalmente mais algumas moedas rolaram pelo balcão. Olha só, agora sujou tudo meu balcão, Jéssica reclamou alto. A mulher bem vestida atrás suspirou dramaticamente. Eu não acredito que vou perder minha manhã por causa de R$2 em pão. Dona Clarice, com as mãos tremendo ainda mais e os olhos cheios de lágrimas, tentou juntar suas coisas do balcão enquanto separava as moedas. Contou, R$3 em moedas de R$1, 5 centavos, mais 5, mais 5, faltavam ainda 5 centavos. Revirou tudo de novo. Não tinha. Havia feito a conta errada em casa. Tinha apenas R$2,15. Faltavam 5 míseros centavos. Seu mundo desmoronou naquele instante. Eu não tenho, faltam 5 centavos, ela murmurou, a voz quebrada. Então não dá, né? Jéssica disse sem nenhuma empatia. A senhora vai ter que devolver os pães. A humilhação era completa. Dona Clarice sentiu as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto enrugado. Ela olhou para o saquinho de pães quentinhos sobre o balcão, aqueles pães que ela tanto desejava para o café da manhã, e sentiu um aperto no peito tão grande que por um momento achou que fosse desmaiar. Eu só queria comprar pão, ela disse em voz baixa, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Eu só queria comprar um pãozinho. A cena era desoladora. Uma senhora de 78 anos, chorando na frente de uma fila inteira de pessoas, por causa de 5 centavos. A mulher bem vestida atrás agora olhava para as unhas, claramente incomodada mas não o suficiente para oferecer ajuda. Jéssica já estendia a mão para pegar o saquinho de pães de volta, seu rosto mostrando apenas impaciência, sem nenhum traço de compaixão. Outras pessoas na fila olhavam para os próprios sapatos,
envergonhadas de testemunhar aquilo, mas também sem tomar nenhuma atitude. O mercado inteiro parecia ter parado naquele momento, congelado em uma cena que revelava o pior da natureza humana. Dona Clarice começou a pegar suas coisas do balcão com as mãos trêmulas, tentando colocar tudo de volta na bolsa velha. Sua dignidade estava destruída. Ela mal conseguia enxergar através das lágrimas. Me desculpe por atrapalhar. Ela repetia baixinho, enquanto tentava se afastar do caixa o mais rápido que suas pernas cansadas permitiam. Foi então que, do meio da fila, uma voz feminina se ergueu, clara e firme. Espera. Todos viraram para ver quem havia falado. Era uma mulher jovem, por volta dos 30 anos, com roupas simples de quem vinha direto do trabalho. Ela abriu caminho entre as pessoas da fila e se aproximou rapidamente do caixa, os olhos brilhando de indignação e compaixão. A senhora não vai a lugar nenhum, disse a jovem, posicionando-se ao lado de Dona Clarice e colocando gentilmente a mão em seu ombro. E esses pães são dela. A mulher se virou para Jéssica com uma expressão severa. Como é que você tem coragem de humilhar uma idosa por causa de 5 centavos? 5 centavos. Você não tem mãe? Não tem avó? Onde está sua humanidade? O tom era de profunda decepção, não apenas raiva, mas uma tristeza genuína pelo que acabará de testemunhar. Jéssica, pega de surpresa, gaguejou. Eu tô só fazendo meu trabalho, as regras do mercado. Regras? Ana Paula, pois era esse seu nome, interrompeu. As regras dizem que você tem que humilhar idosos, que você não pode ter um mínimo de compaixão. Ela abriu sua própria bolsa, pegou uma nota de R$ 10 e colocou sobre o balcão. Registra esses pães para ela. E com o troco, registra mais pães. Tudo o que der. E 1 litro de leite integral. E um pacote de café. Dona Clarice olhou para Ana Paula com os olhos arregalados, as lágrimas ainda escorrendo. Não, filha, você não precisa. Ana Paula sorriu para ela, um sorriso caloroso e genuíno. Eu sei que não preciso, senhora. Mas eu quero. E a senhora merece. O clima no mercado havia mudado completamente. A mulher bem vestida que havia reclamado antes agora olhava para o chão, visivelmente envergonhada. Outras pessoas na fila começaram a se mexer, como se estivessem despertando de um transe. Um senhor de aproximadamente 60 anos, que estava 3 pessoas atrás na fila, se aproximou também. Moça, coloca mais um pacote de arroz e um de feijão na conta dessa senhora. Eu pago. Uma mãe com 2 crianças pequenas, que estava no final da fila, levantou a mão. Eu pago um frango. Um frango inteiro para ela. De repente, o mercado inteiro parecia ter acordado para a humanidade. Pessoas começaram a oferecer ajuda de todos os lados, querendo contribuir, querendo corrigir a injustiça que haviam testemunhado. Jéssica não sabia o que fazer, completamente perdida diante daquela onda de solidariedade. Foi quando seu Marcos, o gerente, apareceu após ter sido chamado por outro funcionário que presenciara a cena. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Jéssica com severidade e então viu Dona Clarice, que ele reconheceu imediatamente. Dona Clarice, a senhora está bem. Ana Paula explicou a situação, e o rosto de seu Marcos ficou vermelho de raiva e vergonha. Jéssica, vá para a sala da gerência. Agora. Nós vamos ter uma conversa séria depois. Ele se voltou para Dona Clarice com uma expressão de profundo pesar. Dona Clarice, eu peço 1000 desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido. Por favor, me permita corrigir isso. Seu Marcos pegou um carrinho de compras e começou a enchê-lo pessoalmente. A senhora vai levar tudo o que precisa, por conta da casa. E não é favor, é o mínimo que posso fazer depois dessa situação vergonhosa. Ele foi até a seção de padaria, pegou uma sacola inteira de pães frescos. Foi até os frios, pegou queijo e presunto. Adicionou leite, café, açúcar, arroz, feijão, macarrão, óleo, uma caixa de ovos, frutas, verduras, frango, carne moída, produtos de limpeza. O carrinho foi se enchendo cada vez mais, e Dona Clarice estava em choque, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Ana Paula permaneceu ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão e conversando suavemente. Qual é seu nome, senhora? Clarice. Clarice da Silva. Dona Clarice,
A senhora mora perto. Ali na Vila Esperança, a 3 quadras. A senhora veio a pé. Dona Clarice acenou que sim. Ana Paula olhou para o carrinho cada vez mais cheio e chamou seu Marcos. Seu Marcos, a gente vai precisar de alguém para levar essas compras até a casa dela. Ela veio a pé. Marcos imediatamente chamou Paulinho, o empacotador mais antigo do mercado. Paulinho, você vai levar Dona Clarice em casa com todas essas compras. Pega a Kombi da entrega. Clarice estava soluçando, mas agora eram lágrimas de gratidão, de emoção, de alívio. Ela segurou a mão de Ana Paula com força. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe todos vocês. As compras foram empacotadas com cuidado em diversas caixas. Além dos produtos que seu Marcos havia colocado, outros clientes insistiram em adicionar coisas. Uma senhora colocou um kit de higiene pessoal completo. Um casal jovem adicionou um cobertor novo. O padeiro do mercado preparou um bolo simples de fubá e insistiu que fosse com ela. Quando tudo ficou pronto, eram 6 caixas grandes de compras. Dona Clarice tinha mantimentos suficientes para mais de um mês. Paulinho carregou tudo na Kombi, e Ana Paula insistiu em acompanhá-la até em casa para ajudar a organizar tudo. Durante o caminho, Ana Paula conversou com Dona Clarice e descobriu sua história. Soube dos 3 filhos distantes, do marido falecido, da aposentadoria pequena, das dificuldades diárias. A senhora tem alguém que ajuda a fazer compras? Alguém que visita? Clarice balançou a cabeça negativamente. Meus filhos estão longe, trabalhando. A dona Neuza, minha vizinha, às vezes me ajuda. Ana Paula respirou fundo, tomando uma decisão. Dona Clarice, eu vou deixar meu número com a senhora. Todo sábado, quando eu for fazer minhas compras, eu passo aqui para ver se a senhora precisa de alguma coisa. Pode ser. Quando chegaram ao apartamento de Dona Clarice, Ana Paula e Paulinho ajudaram a subir todas as caixas e organizar tudo na cozinha e na despensa. O apartamento era pequeno, limpo e organizado, mas visivelmente pobre. Móveis velhos, paredes descascadas, uma pequena televisão antiga na sala. Mas havia amor naquele lugar, havia dignidade. Fotos de família nas paredes, toalhinhas de crochê feitas por ela sobre os móveis, um vaso com flores artificiais na mesa. Quando terminaram de organizar tudo, Ana Paula abraçou Dona Clarice longamente. A senhora não está sozinha, tá ouvindo? E a senhora não merecia passar por aquela humilhação. Nunca. A história do que aconteceu naquele mercado se espalhou rapidamente pelo bairro. Ana Paula, que trabalhava como auxiliar de enfermagem em um posto de saúde próximo, tornou-se conhecida como a moça que defendeu a idosa. Mas para ela, não foi nada de extraordinário. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, ela dizia. Seu Marcos, por outro lado, tomou medidas concretas. Jéssica foi demitida após uma conversa sobre valores e empatia, onde ficou claro que ela não tinha o perfil para atendimento ao público. O gerente implementou um treinamento obrigatório sobre respeito e dignidade no atendimento a idosos para todos os funcionários. Além disso, criou um programa de caixa prioritário verdadeiro onde idosos e pessoas com dificuldades eram atendidos com paciência e atenção especial. Dona Clarice continuou sua vida, mas agora com uma nova amiga. Ana Paula realmente cumpriu sua promessa e passou a visitá-la todo sábado. Às vezes levava compras extras, outras vezes apenas conversava e tomava café. Com o tempo, Ana Paula apresentou Dona Clarice a um grupo de idosos que se reunia no centro comunitário do bairro. A vida de Clarice, que era solitária e difícil, ganhou novas cores. Ela fez amizades, passou a participar de atividades, e sua saúde mental melhorou significativamente. Os filhos, ao saberem da história pela própria mãe em uma ligação emocionada, sentiram vergonha de sua ausência e passaram a ligar com mais frequência e a enviar alguma ajuda financeira mensal. Um ano depois do incidente, o Mercado São José organizou um evento especial no Dia do Idoso. Convidaram Dona Clarice como homenageada e Ana Paula como madrinha do evento. Montaram uma ação social onde idosos da comunidade receberam cestas básicas e produtos de higiene. A história de Dona Clarice foi contada para todos os presentes, não como algo triste, mas como um exemplo de como um momento terrível pode se transformar em algo bonito quando as pessoas escolhem a bondade. Dona Clarice, agora com 79 anos, estava radiante, cercada de amigos novos e da carinhosa Ana Paula. Em seu pequeno discurso,
ela disse algo que ficou gravado no coração de todos os presentes. Eu aprendi que a gente nunca está sozinho de verdade. Às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera, e um gesto pequeno pode mudar uma vida inteira. A lição daquela manhã de quinta-feira no Mercado São José ecoou muito além das paredes daquele estabelecimento. Pessoas que presenciaram a cena ou ouviram a história começaram a prestar mais atenção aos idosos em sua volta, a ter mais paciência nas filas, a oferecer ajuda quando viam alguém em dificuldade. Ana Paula não se tornou uma heroína nacional, não ganhou prêmios ou reconhecimento além do bairro. Mas ela ganhou algo muito mais valioso: a amizade sincera de Dona Clarice, a gratidão de uma comunidade, e a certeza de que tinha feito a diferença na vida de alguém. E Dona Clarice ganhou a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, quando a humanidade parece perdida, sempre haverá alguém disposto a estender a mão, a enxugar as lágrimas, e a lembrar que todos nós merecemos dignidade, respeito e amor. Hoje, quando Dona Clarice passa pelo Mercado São José, todos a cumprimentam com carinho. Seu Marcos sempre pergunta como ela está e se precisa de alguma coisa. Os funcionários aprenderam seus nomes, seus gostos, suas histórias. E ela sempre compra seus pãezinhos franceses, que agora saboreia com a tranquilidade de quem sabe que nunca mais estará sozinha. A bolsa velha de couro sintético marrom ainda a acompanha, mas agora ela carrega também o número de telefone de Ana Paula em um papelzinho guardado com carinho, e uma fé renovada na bondade humana. Porque às vezes, tudo que precisamos é que alguém nos veja, realmente nos veja, e nos lembre que nossa dignidade nunca depende do quanto dinheiro temos no bolso, mas do quanto de humanidade carregamos no coração.